Então, estes nos substituem, e é por isso que nós pouco sabemos da vida dévica e da vida angélica. Nós só temos notícia desses tipos de vida, mas na realidade nada sabemos. E nem podemos saber porque eles têm aqui um trabalho oculto. Eles têm aqui um trabalho que deveria ser o nosso. É oculto. Então por isso que a gente sabe muito pouco a respeito deles. E por isso que a presença deles aqui não é muito conhecida. Aliás, não é conhecida de quase ninguém. Agora, as humanidades evoluídas neste planeta, nos planos sutis, e em alguns níveis intraterrenos, existe uma humanidade um pouco mais evoluída do que esta da superfície. E as humanidades que estão em outros planetas e em comunicação com este, são consciências que atraem todos nós para a fonte que nos criou. Então há humanidades que já passaram do estágio desta da superfície e que atraem os seres desta humanidade da superfície para a fonte, atraem para o alto, começam a atrair para a origem. Então nós vamos retornando, todos aqui na Terra conhecem o caminho do retorno. O caminho espiritual é um caminho de retorno à nossa origem, à nossa essência. E são essas humanidades mais evoluídas do que nós que nos atraem, que servem como imã. Então nós podemos nos erguer para a nossa origem, porque as humanidades mais adiantadas nos atraem. Essas humanidades também, não sendo físicas, claro, fazem o trabalho de reconstrução de todo o nível etérico da Terra e de todo o nível etérico da humanidade também. E esse trabalho de reconstrução pelas outras humanidades vai desde o nosso plano etérico físico até o nosso plano espiritual. Então essas humanidades, irmãs nossas, mais avançadas, reconstrói aquilo que a gente vai destruindo e desgastando, desde o nosso plano físico até o nosso plano espiritual. Antigamente, todas estas informações, porque essas informações estão registradas, não? Em arquivos invisíveis. Essas informações estão registradas no éter do planeta. Nós não precisamos ir a um determinado planeta para saber como é a humanidade lá, porque isso está registrado. Você pode ter acesso a esses arquivos e encontrar esta humanidade nesses arquivos. E esses arquivos invisíveis, no passado, estavam disponíveis para seres que são chamados de rishis. Rishis quer dizer os santos reveladores. Então, isto era revelado antigamente só aos rishis. E os rishis é que ensinavam estas coisas para as pessoas. Mas hoje, esses arquivos, que antigamente eram necessários os rishis, os santos reveladores, para entrarem em contato e para revelarem, esses arquivos hoje podem ser contatados pelo homem de superfície. Isso era fechado e só tinha acesso estes santos. Mas hoje, esses arquivos já podem ser contatados. Não há mais necessidade de rishis na Terra. Não há mais necessidade de santos reveladores, porque nós já temos entrada nesses arquivos, não? Desde que a gente consiga fazer silêncio no próprio ser. Se nós fizermos silêncio no próprio ser, nós já estamos em contato com esses arquivos. Nós estamos em contato com a história da Terra, com a função da humanidade, enfim, tudo isto que antigamente havia os sábios para manifestar, para ver e manifestar, hoje não há mais sábios
Porque nós é que temos que desenvolver isto. Porque já chegou o momento de nós desenvolvermos isto. E se os sábios continuassem aqui, nós jamais desenvolveríamos, porque ficamos acomodados aos sábios. Então é por isso que hoje aparentemente a humanidade regrediu nesse tipo de conhecimento. Mas regrediu porque não faz silêncio. No momento em que se compreender que o silêncio interno é uma das bases para você viver inteligentemente, porque no silêncio interno você tem ingresso a esta e a outras coisas que hoje são muito misteriosas. Tanto assim que na época moderna houve seres humanos que penetraram estes arquivos, vários. E um dos mais conhecidos é Rudolf Steiner. Não é? Rudolf Steiner é um ser humano como nós, não era um grande iniciado, era um ser humano quase como nós, e que penetrou esses arquivos, teve acesso a esses arquivos, para mostrar para nós todos que isso está aberto. Porque antigamente precisava ser santo e iniciado. Rudolf Steiner não era nem santo e nem grande iniciado. E penetrou esses arquivos para mostrar a todos que eles estão abertos. A chave para isto é o silêncio. Porque no silêncio, quando nós chegamos a fazer um certo silêncio, todas as imagens que a nossa mente cria não têm mais alimento. O que alimenta todas essas imagens falsas que a mente cria é o nosso desassossego, é a falta de silêncio. No momento em que nós silenciamos, no momento em que nós conseguimos silêncio, essas imagens deixam de ser tão fortes. E aí, se essas imagens gratuitas, criativas, humanas, não tomam a mente, o que vem à mente é a realidade. Já sabemos isto. Então, não trabalhamos o silêncio porque não estamos habituados. E cada vez que começamos a trabalhar o silêncio, encontramos tantas dificuldades que desistimos. E esquecemos de trabalhar o silêncio. Quando é que a gente se lembra que devia estar em silêncio interno? Só quando lê ou quando ouve falar nisso. Normalmente a gente nem se lembra disto. Que seria a coisa mais importante para você ter realmente clareza a respeito daquilo que teria que ter clareza. Então, a humanidade é esta forma de vida disseminada pelos universos, pelos planetas, em vários níveis de consciência. E ela não se limita, obviamente, a mundos concretos e nem à superfície dos planetas. Neste mesmo planeta tem outras humanidades não na superfície. Penetrar esses níveis e entrar em contato com essas humanidades, isso é uma das nossas metas como humanidade de superfície. Porque há coisas que a humanidade de superfície só pode desenvolver e só pode conhecer em contato com seus irmãos mais avançados. Então, tudo aquilo que é desenvolvido só pela humanidade da superfície tem um limite, tem um teto, dali não passa. Para passar daquele teto, para desenvolver, é preciso contato com outras humanidades irmãs mais avançadas. Vocês veem que nas coisas mais importantes chegou-se a um teto. Quem é que pinta hoje um quadro belo? Ou mais belo do que os antigos? Sempre pior. Mas quem que pinta hoje? Quer dizer, chegou num teto e parou. Parou. Por falta deste contato. Porque chegou num ponto que ou nós fazemos contato com os irmãos mais avançados para caminharmos conscientemente juntos, ou ficamos no ponto em que estamos, com a cabeça batendo nesse teto, em muitos setores. Haja vista a ciência o que está fazendo
por falta deste contato